É importante mergulharmos na jornada daquele cônjuge que foi embora, levado pela atitude de orgulho, pela prepotência, pela arrogância. Mas também é importante mergulharmos na jornada de volta. Do de volta para casa, sim. Porque nós vemos em diversas situações, e hoje nós vamos ver uma história específica, onde Deus deixou que fosse até um determinado limite. Porque o limite quem impõe é Deus. Muitas vezes o marido, a esposa, por aquela atitude arrogante mesmo, aquele egoísmo que impera na vida, na mente, nos sentimentos deles, não deixam eles ver nada mais do que a si próprio, negligenciam tudo. Mas nós vemos também o poder de Deus, que pode e vai transformar corações e restaurar relacionamentos através da humildade e da obediência. Quando nós nos deparamos com a situação de maridos e esposas que foram embora sem olhar para trás, nós vemos exatamente isso: orgulho, prepotência, arrogância, egoísmo. Nós vemos uma série de coisas que surge da natureza humana, dessa natureza caída, influenciada por este mundo que jaz no maligno e também pela própria atuação do maligno sobre a vida deles. Mas nós também vemos Deus atuando de maneira a trazê-los de volta, a resgatá-los. É aquilo que nós sempre estamos dizendo. Com toda essa atitude, essa empáfia de maridos e esposas que foram embora, eles estão cavando um poço e eles vão chegar até o fundo deste poço. Só que o fundo é definido por Deus, não por eles. O limite até onde eles podem ir é Deus quem determina, não eles. Deus está deixando eles irem. Não, Deus não está concordando. Entenda, Deus permitir a ação, Deus ainda não intervir nessa ação deles, não significa concordância de Deus. Deus não está concordando com o que o seu marido está fazendo, Deus não está concordando com o que a sua esposa está fazendo, Deus não está concordando com as ações, mas Deus está deixando que elas aconteçam. São duas coisas muito distintas e muito diferentes. Deus tem propósitos, até quando essas coisas ruins acontecem. Deus usa essas coisas para o bem daqueles que amam a Deus, como diz lá em Romanos capítulo 8. E olha só, queridos, a Bíblia narra para nós, lá no comecinho, né, vai falar ali para nós sobre a Torre de Babel. Você lembra da Torre de Babel? A história dela? Os homens decidiram construir uma torre. Eles buscavam uma glória pessoal. Eles buscavam interesses pessoais. E Deus não impediu o planejamento. Deus não impediu o início da construção. Deus não impediu que a construção evoluísse. Mas chegou um determinado momento que Deus disse: agora basta. Agora chega. Deus determinou o limite. Deus deixou que eles planejassem, deixou que eles iniciassem a construção, deixou que chegassem até um determinado ponto estabelecido por Deus, não pelo homem. O homem planejava, o limite estabelecido pelo homem era alcançar os céus. Deus permitiu? Não. Não, porque quem define até onde o ser humano, na sua empáfia, na sua arrogância, na sua prepotência, pode chegar é Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, sobre tudo em todo lugar. Não existe nada que esteja acontecendo que não esteja debaixo do controle divino. Nem mesmo a atitude do seu marido hoje. Não acha que Deus perdeu as rédeas da situação e seu marido faz o que quer? Só faz aquilo que deseja até o limite que Deus estabelecer na vida dele. Só.
Porque daí, a partir do limite, nós vemos o caminho reverso. Nós vemos Deus mudando, Deus corrigindo, Deus aperfeiçoando. Porque o intuito das pessoas é contrário ao intuito de Deus. Aqueles construtores, eles desejavam construir uma torre que alcançasse os céus, desafiando a autoridade de Deus, negligenciando a autoridade de Deus e buscando para si uma glória que pertencia somente a Deus. E Deus diz: ei, vou deixar vocês ir, mas não até o final. Vocês não vão concluir o intento de vocês. Deus intervém. E, queridos, aquilo que você não imagina que aconteça, acontece. Porque com Deus é assim. Deus usa os meios que forem necessários para corrigir uma situação. Se não tem meios necessários, Deus inventa uma forma. Queridos, muitas vezes nós olhamos para a situação do marido, para a situação da esposa, e nós julgamos como não tendo mais jeito, porque a nossa visão ela é limitada. Você consegue reconhecer que você não sabe tudo? Você consegue compreender que por mais que você seja experiente na vida, Deus é muito mais experiente do que você. Deus sabe todas as coisas. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele está onde você não está. Você enxerga aquilo que os seus olhos conseguem ver, mas os seus olhos conseguem ver muito pouco. Muito pouco. Agora, Deus vê todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. E Deus tem o poder de mudar todas as coisas, inclusive o coração. Seu marido que diz que não te ama, sua esposa que diz que não volta, Deus pode mudar isso. Deus pode trocar esse coração endurecido, empedernido, e colocar um coração maleável, um coração que vá sim responder ao chamado divino. E aí ele diz que ele coloca um coração de carne e coloca o espírito dele dentro da pessoa, para que a pessoa consiga obedecê-lo. Queridos, Deus é poderoso para fazer aquilo que nós nem imaginamos. Quando você olha, você diz: ah, mas o meu marido já construiu uma vida, mas o meu marido já tem uma outra família, já tem filhos com a mulher estranha, ah, minha esposa já construiu uma vida, olha, está bem, se estabeleceu financeiramente e está vivendo dias muito bons lá com um homem estranho. Então não tem como voltar, não tem como mudar essa situação. Muitas vezes a sua situação, seja ela financeira, seja de moradia, enfim, é muito diferente da situação do homem estranho ou da mulher estranha. Financeiramente, talvez eles sejam mais atrativos, vamos dizer assim, mas mesmo assim, Deus muda, Deus reverte a situação. E não é só questão financeira, é em todas as áreas da vida humana, em todas as áreas, Deus pode mudar, Deus pode transformar, Deus pode corrigir. Às vezes a gente diz: não tem volta, porque isso, porque aquilo. Deus faz o impossível acontecer. Queridos, olha só. Era algo inimaginável para a época. Todos falavam ali uma língua só, um idioma só. Então este planejava: vou construir uma coluna aqui, o outro planejava fazer uma coisa ali, e se conversando eles conseguiam se entender, e a construção progredia. Mas era uma língua só, ninguém imaginava que poderia existir uma outra língua. E sabe o que Deus faz? Sabe o que Deus faz? Deus muda a linguagem. Um fala, o outro não entende. O outro fala outro idioma, de uma outra forma, e confunde ali a comunicação entre eles. Algo que naquele momento, qualquer um que olhasse de fora jamais pensaria que isso seria possível. E Deus faz. Deus atrapalha a comunicação e espalha esses homens por toda a terra. E ali, a construção daquela torre, daquele intento, aquele propósito de desafiar a autoridade divina e buscar uma glória para si, ela é encerrada, finalizada.
com um artifício que ninguém nunca conseguiria pensar, cogitar. Porque a gente só pensa, a gente só cogita com possibilidades, com aquilo que nós achamos que possa ser viável. Se não é viável hoje, talvez tenhamos ferramentas para construir essa viabilidade no futuro. Aí nós até achamos que é possível. Mas, quando nós não fazemos a menor ideia, então nós dizemos que é insanidade, que é loucura e que não vai acontecer. Mas Deus é um Deus extremamente criativo, Ele fez eu e você, e olha como somos perfeitos. Olha como somos perfeitos. Fez todas as coisas. Então não ache que Deus é limitado por aquilo que você conhece, pelas possibilidades do seu marido, da sua esposa, porque às vezes a gente pensa, o meu marido, para ele voltar atrás, talvez ele precise ficar de cama, ele ficar doente, a minha esposa talvez, o único jeito é se de repente acontecesse uma tragédia, não sei, e a gente começa aí a cogitar formas, e muitas vezes Deus usa destas formas, dessas que já existem, mas se forem necessárias, Ele criar outras que ainda não existem para pôr um fim, para barrar as ações do seu marido, da sua esposa, que estão indo contrários à vontade de Deus, não tenha dúvida, Deus fará assim. Se Deus precisar construir um meio do seu marido voltar para casa, da sua esposa voltar para casa, construir do zero, algo que não exista, não se preocupe, Deus faz. Pastor, mas como? O meu marido está bem financeiramente, a minha esposa está vivendo dias aí, encantada com o mundo, como é que algo pode mudar essas atitudes deles? Queridos, muitas vezes aquilo que nós já conhecemos pode ser usado, mas outras vezes, até mesmo aquilo que nós não conhecemos, que ainda não existe, Deus pode criar, Deus pode fazer algo novo e assim impedir a ação do seu marido, a ação da sua esposa e fazê-los humildes novamente. Quebrar o orgulho, quebrar a prepotência, a arrogância, a soberba e fazê-los humildes. Humildes ao ponto de reconhecer que a vida que eles estão levando é uma vida errada. Queridos, pensa só na situação em que vivia o filho pródigo, que sai de casa, sai da casa do pai, ali com parte que lhe cabia na herança, né? A herança que deveria ocorrer só depois da morte do pai, ele pega antecipadamente, sai e vive da forma que bem entende. E Deus usa uma estratégia de acabar com o dinheiro dele. Não só isso ele fez sozinho. A forma dissoluta como o filho pródigo viveu, acabou com todos os recursos que ele tinha. Isso não precisou da ajuda de ninguém, ele mesmo fez isso. Agora, a Bíblia diz que veio sobre aquela terra uma fome terrível. Queridos, Deus trouxe algo novo para mudar a vida de um homem, para mudar a história de um homem. Assim como Deus fez lá na Torre de Babel, Deus faz em qualquer situação para mudar a vida de pessoas. Então não ache que porque você fica aí cogitando possibilidades e não encontra nenhuma forma do seu marido voltar, não encontra nenhuma forma da sua esposa quebrar esse orgulho, porque para você, cada dia que passa, eles estão mais orgulhosos. Saiba que se não existir algo pronto para acabar com isso, Deus vai inventar, Deus vai fazer novo. Queridos, não tenha medo daquilo que o seu marido está vivendo, daquilo que a sua esposa está vivendo. Não considere tudo por perdido, porque não está. Quando eu olho para a passagem lá da filha de Jairo, e eu amo essa passagem, porque essa passagem vai contra todas as possibilidades. E acontece o que era impossível. Lembra da história?
Jairo vai até Jesus buscando que ele curasse a sua filha. Sua filha estava viva, mas estava muito doente. E ele vai até Jesus em busca de uma cura. Quando retorna, porque há ali a cura da mulher com fluxo de sangue no meio do caminho, mas quando finalmente Jesus chega à casa, a notícia é: não tem mais jeito. A notícia é: não incomode o mestre, porque a cura que você busca, ela é impossível de acontecer, porque não tem mais doença. Como não tem mais doença? Porque ela já faleceu. Agora não tem mais como curar. Aí Jesus disse: Jairo, continua crendo. Não deixe que as circunstâncias do momento, não deixe que essas notícias ruins atrapalhem a tua fé, mas continua crendo, porque esta menina não morreu. Ela está dormindo. Jesus não estava negando a realidade. Jesus estava dizendo a realidade dele, de acordo com o poder dele, para todas aquelas pessoas em volta que nada podiam fazer, que todas as possibilidades já haviam se esgotado. Para eles, sim, a menina estava morta e era só velar e enterrar. Mas para Jesus que tem todo o poder, para Jesus que é maravilhoso, ele diz: não, é apenas um sono. É apenas um sono. Queridos, aquilo que seu marido está vivendo, aquilo que a sua esposa está vivendo, para nós parece irreversível, mas para Deus é apenas um momento. E tudo vai mudar. Momentos passam, situações mudam. Deus tem o poder de mudar qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Pessoas não se mudam sozinhas, mas Deus sozinho pode mudar toda e qualquer pessoa. Entenda, o poder de Deus é inigualável. O poder de Deus é algo sobrenatural. Então não procure respostas físicas, humanas, terrenas para algo que é sobrenatural. As tuas respostas estão em Deus. As tuas respostas para essa luta espiritual está no mundo espiritual, está na soberania de Deus, está no poder de Deus, está na espiritualidade divina e não nas circunstâncias. Esqueçam isso, porque todas as circunstâncias, por mais irredutível que estejam os cônjuges, Deus muda, Deus transforma, Deus quebra e Deus aperfeiçoa. Que Deus abençoe o seu dia, que você fique na paz e que você realmente creia que Deus vai fazer um milagre na sua vida, na vida do seu marido, na vida da sua esposa e na vida da sua família. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz.